Feliz sexta-feira! Me chamo Tassimara e estou aqui na minha missão de compartilhar uma palavra, de abençoar a sua vida com uma palavra de Deus. Então, antes de compartilharmos essa palavra, você que ainda não é inscrito, eu não acredito, corre lá, assiste o nosso vídeo e ainda não se inscreveu, vá lá, corra, se inscreva, acione os sininhos para o quê? Para que as notificações possam chegar. Os nossos vídeos são postados às sexta-feira. A gente estava com um probleminha que estava sendo no sábado, mas o dia é sexta-feira. Então, para que você possa ser notificado dos nossos vídeos, é importante. Então, vá lá, se inscreva no canal, acione o sininho, curta os vídeos, tem muitos vídeos aqui, vá lá, assista, curta, comente, é muito importante para mim saber como é que está sendo para você. Vá lá, comente no vídeo, está sendo bênção para você, você tem compartilhado com mais pessoas, como é que está sendo? Eu vou estar aqui no próximo vídeo mandando um beijo pra você que está deixando aí nos comentários. No vídeo passado tem a Tassiana Lima. Muito obrigada, Tassiana, por estar aqui assistindo os vídeos conosco. Tem o pastor Venceslau Assis também. Muito obrigada, esse homem de Deus. Muito obrigada por estar aqui. Tem a Mara Cíntia. Tem várias pessoas que aqui estão comentando. Mas você que assiste e não comenta, deixa seu comentário. É muito importante para nós saber como é que está sendo. Tá ok? Então, gente, vamos lá, vamos compartilhar uma palavra que está escrita no livro de João, capítulo 6, no verso 5. Eu vou deixar descrito aqui em cima e na descrição do vídeo, tá ok? O texto diz o seguinte: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, dizendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso, Senhor, para tantos? É tanta gente que tem aqui. O que será 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havendo muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Amém? O texto vai continuar e vai dizer que aquela multidão comeu, se alimentou, equivalente a mais de 5.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças. O texto é bem claro em dizer que aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes se multiplicaram de uma forma surpreendente. Aquilo foi um milagre que aconteceu. Aquilo foi um ato na história de Jesus, um acontecimento na história de Jesus que marcou muitas pessoas. Muitas pessoas puderam presenciar. Imagina você, uma multidão de mais de 5.000 pessoas presenciando um milagre de multiplicação. Quem é que não queria estar em um momento como esse? Mas o que eu quero trazer para você aqui hoje, compartilhar com você, que quando Jesus está lá ensinando a palavra, ele se preocupa em alimentar aquele povo. Aquele povo está lá, está ouvindo a palavra, mas ele sabia que aquele povo tinha uma necessidade. A necessidade qual era? Era de se alimentar. Aquele povo tinha atravessado, estava à procura dele, já fazia horas que eles estavam lá. Então, no mínimo, estavam cansados e estavam com fome. Estavam longe da sua casa, muitos não tinham levado alimento para o caminho. Então, Jesus se preocupa, porque Jesus se preocupa sim com as nossas necessidades. Então, Jesus chama, nesse momento, o Filipe e pergunta para ele, né? Perguntou: e agora? Como é que a gente vai alimentar? Como é que a gente vai alimentar essa multidão? E Filipe disse para Jesus, um de seus discípulos, chamado Filipe, disse para Jesus: Mestre, se ainda tivéssemos 200 dinheiro, não seria o suficiente para comprar pão para essa multidão comer pelo menos um pedaço. O que acontece? Filipe diz assim: olha, mestre, poderia até ser que 200 dinheiro a gente conseguisse comprar pão. Se a gente tivesse esses 200 dinheiro, a gente compraria. Mas mesmo que a gente comprasse, talvez ainda não daria.
Vê se você conhece alguém assim. Então ele vai continuar dizendo: vem outro discípulo chamado André. Esse outro discípulo, que é irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui. Tem aqui, mestre, um rapaz. Esse rapaz, esse jovem, ele trouxe trouxe 5 pães e 2 peixes. É o que ele tem. Então havia um jovem no meio da multidão que levou algo para esse momento. E esse jovem leva, ali o seu alimento, os 5 pães e os 2 peixes, e oferece. Talvez aquele jovem está próximo e ele percebe ali a vontade, dos discípulos e de Jesus de alimentar aquela multidão. Então ele se prontifica e diz: tá aqui, ó, tenho 5 pães e 2 peixes. André, prontamente chega e diz assim: olha, mestre, tem alguém ali que disse que tem 5 pães e 2 peixes. Porém, o que é isso para alimentar essa multidão toda que está aí diante do Senhor? O que seria isso, Senhor? Até tem uma solução, mas na mesma hora recua, porque ele olha com os olhos humanos. Então Jesus olha e diz assim: traga. É o que tem? Traga. É o que tem? Venha. É só isso? Pode trazer, que vocês vão ver o que eu vou fazer. Então trazem para Jesus aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. E Jesus pega, Jesus levanta para o céu, dá graças a Deus. O texto diz que ele levanta e dá graça, dá graças pelo aquele pão e pelo aquele peixe, e faz o quê? Reparte entre os discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E o texto vai dizer que todos foram alimentados. Todos, ao ponto de sobrar. E Jesus se importa sim. E diz o quê? Olha, recolhe tudo o que sobrou, para que nada se perca. É importante. Então eu quero refletir com você sobre esse texto, que diz o quê? Nos diz que existem 4 personagens. Existe Jesus, existe Felipe, existe André e existe o jovem. Vamos lá. 4 pessoas. Um faz uma pergunta, Jesus pergunta: como vamos alimentar? Chega alguém dizendo: nem 200, se a gente tivesse 200 dinheiro, não daria para comprar pão suficiente para esse povo. Vem com uma solução, mas também já vem recuando e dizendo que não daria jeito. Uma terceira pessoa, chamada André, que diz assim: ó, até tem alguém aqui que trouxe alguma coisa, mas o que ele trouxe não dá para nada. Não vai dar para alimentar esse povo, não. E existe o 4º personagem, que é quem? É o jovem, que se dispõe, mesmo com pouco, oferecer. Então Jesus, entre essas pessoas, ele se relaciona com quem? Com Felipe, com André ou com o jovem? Jesus vai se relacionar com quem? Com o jovem. Jesus une o poder que ele tem com a fé daquele jovem em oferecer o pouco que ele tinha. Então Jesus pega aquele pouco e multiplica e faz muita coisa. Jesus alimenta uma multidão. Então eu quero compartilhar com você isso. Talvez o pouco que você tem, você diga: mas é pouco. Mas o que é o seu pouco com Deus? Se você unir a sua fé, ainda que seja pequena, com o poder de Deus, com o poder de Jesus Cristo, você vai ver muita coisa acontecer. Que possamos ser essas pessoas que una, ainda que o pouco que nós tenhamos. Ah, mas eu não tenho muito. O que eu tenho é pouco. Una com o Senhor, que você vai ver multiplicar. Nos deixa uma grande lição esse texto. Nos deixa uma grande reflexão. Que não possamos ser como os discípulos, que até muitas vezes têm uma saída para o problema, uma solução. Mas tem a solução, mas também já é uma pessoa que já desiste, porque olha para a dificuldade. Que nós não venhamos olhar para a dificuldade, mas que nós venhamos simplesmente colocar nas mãos de quem pode fazer todas as coisas. Se você está passando por algum problema, se você está passando por alguma dificuldade que diante dos seus olhos é impossível, eu quero dizer para você: coloque na mão daquele que pode todas as coisas. A palavra de Deus diz o que? Podemos todas as coisas em quem nos fortalece. E quem é que nos fortalece? É o próprio Cristo, é o próprio Senhor, o
nosso Deus. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero que você receba essa palavra. Eu quero que essa palavra possa entrar no seu coração e que você seja abençoado em nome de Jesus. Compartilhe com mais pessoas. Envie para mais pessoas esse vídeo. Vamos crescer, vamos abençoar vidas, vamos ser abençoadores. Vamos derramar da palavra de Deus na vida de outras pessoas. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua história, que o Senhor abençoe você, em nome de Jesus.